abordados na primeira parte. Está em discussão e também em votação os seguintes projetos. Senhor secretário Lidson Lenner, desculpe, senhores, primeiro, a discussão e votação das proposições avulsas, aquelas hoje apresentadas pelos senhores. Em discussão, em votação, as proposições avulsas. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Senhor vereador João de Josino, são as indicações e as proposições avulsas, meu nobre vereador. Presidente, essas duas indicações que eu fiz aí a respeito de indicação de cidade, tem cobrado a gente, né? Porque muitas vezes, quando a gente está saindo, por exemplo, ali do Walter, e, por exemplo, vai para Ponte Nova, Silvestre, né? Novo Silvestre, muitas vezes as pessoas dão a volta cá no Cantinho do Céu. E tendo essa placa, vai facilitar, né? O condutor, né, do veículo, traz até uma economia, né, de combustível, porque não vai dar volta lá em cima. A outra também do Silvestre, no Trevo, quando as pessoas vêm de Teixeira, vêm do Novo Silvestre, Ponte Nova também, às vezes vai para Barrinha, vai para Laranjal, vai para Porto Firme, é uma indicação de cidade. Então eu fiz essa indicação, né, que a gente tem sido cobrado aí na rua, e pedi para ver se vocês colocam essas placas lá, para facilitar o... Só parabenizar o senhor João Josino, né, essa iniciativa, e acho até, João Josino, à medida que Vossa Excelência estava falando, eu estou lembrando da subida ali no Santa Clara. Eu citei esses dois lugares, mas... com Horácio Borges com Euclides da Cunha. Queria dizer o seguinte, que é uma pracinha que tem uma complicação ali, que placas de trânsito viriam muito bem. Então, só parabenizar a iniciativa, e quem sabe, né, o Departamento de Trânsito não podia até dar uma geral nessa cidade, para locais realmente que não é muito claro para o motorista, podia ser melhor sinalizado. Obrigado, era só isso. No final, presidente, só mais um minutinho. No final do ano passado, eu acho que vocês devem ter visto ali em frente o Sotico Isidório, nosso ex-vereador, né, saudoso, né, Francisco Isidório. Ali tinha uma placa também de indicação, o presidente. Mas no final do ano, com o tempo, né, vai enferrujando, e ela veio a cair até em cima da fiação. Então, nesse dia, inclusive liguei para a Secretaria de Trânsito, e imediato eu fui, estava muito perigoso, né? Atravessou lá no asfalto, e imediato eu comuniquei ao João Rossi que lá só tirava ela com muque. Então ela foi retirada e até hoje ela não voltou para o lugar. Então gostaria também, né, que a Secretaria de Trânsito tomasse essa providência. Muito obrigado, presidente. Senhor vereador, aproveitando que está falando de trânsito, né, senhor presidente, gostaria de fazer uma menção positiva à Polícia Militar. Tem reparado, não sei se os colegas já viram, mas durante semana passada e essa semana, eles estão em vários pontos aí onde o trânsito costuma ficar agarrado, com cones, fazendo um trabalho aí de educação mesmo em relação à linha dupla, à faixa dupla. Então, só fazer essa menção positiva aí do trabalho do Major Ramos e dos seus soldados. Bem lembrado, Geraldo. Parabéns, eu também tenho visto em vários cantos da cidade. Algum comentário, senhores vereadores, da indicação? A gente quer aproveitar nesse instante, como não o fizemos de forma escrita, tecer um comentário a respeito da Casa de Passagem, o abrigo, na direção do servidor Antônio Mendes e do Dedé do Gás. Eles têm agido com humanidade, respeito, com toda a dedicação àquelas pessoas que por lá passam. Esse final de semana eu tive a oportunidade de vivenciar uma situação onde eles tomaram as medidas para que um cidadão não ficasse ao relento, não ficasse jogado na rua,
em virtude da burocracia. Então, percebe-se que estão trabalhando de acordo com o que possa se esperar. E agradecer especialmente aí ao seu prefeito, o doutor Celito, pela atenção dispensada também com relação a essas questões em final de semana, onde a gente muitas vezes não acha um servidor, mas acha o prefeito para resolver os problemas. Senhores, em discussão, em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. As proposições avulsas estão aprovadas. Agora sim, o senhor secretário vereador Lidson Lenner, ele fará, nós estamos aí para discussão e votação dos seguintes projetos. Senhor secretário, a leitura, por favor. Senhor presidente, o primeiro nós temos aqui uma emenda aditiva de número 001 ao projeto de lei 031/2013. Projeto 031 diz respeito à criação do Conselho Consultivo do Monumento Natural do Distrito de Silvestre. E o autor dessa emenda é o professor, o vereador Idelmino Ronivon da Silva. Os senhores os senhores têm conhecimento aí da emenda, hein, senhores? Vereador, o senhor gostaria de se manifestar? Então, por favor, vereador, o senhor poderia nos informar a respeito dessa emenda e o objetivo dela? Bem, senhor presidente, bem rapidamente, é que o Conselho Consultivo Monumento Natural de Silvestre, eu achei que caberia aqui a gente ter um representante da nossa comissão, né, de meio ambiente e de agronegócio, exatamente para ter a participação do Legislativo, né, uma vez que partiu dessa casa aqui a iniciativa de criar ali como sendo realmente um monumento natural. Mas, ao mesmo tempo, como existe uma equiparação entre os membros que compõem esse conselho, né, da sociedade civil em relação ao poder público, aí eu pedi também, né, que fosse criado aí um outro membro do conselho, que seria o membro da Associação Serra de Minas, exatamente para poder ficar equiparado. Obrigado. Vereador, por favor, Geraldão. Vereador Idelmino, eu gostaria, na verdade, de, com todo respeito à pergunta, ouvir mais do senhor no que se refere a por que restringir esse representante do Legislativo à Comissão de Meio Ambiente e Agronegócio. Achei muito válida a sua intenção em colocar uma representação desta casa lá, assim como a contrapartida da sociedade civil também se referia ao Circuito Serra de Minas, também achei muito válido, mas normalmente nos conselhos fica definido enquanto representante da Câmara Municipal, sem levar um encaminhamento de qual o segmento da Câmara a pessoa. Então eu queria só ouvir um pouco mais de você mesmo. Exatamente pelo fato, né, de ser comissão do meio ambiente e ser lá um monumento natural, né, então está relacionado os dois assuntos aí. Eu achei importante, né, que tivesse um representante da casa, até porque, né, à medida que os trabalhos lá fossem avançando, a gente tivesse um respaldo. Então a escolha foi, na verdade, simplesmente por existir uma correlação aí, vamos dizer assim, de assuntos, né, que se convergem, né? Ou seja, Comissão do Meio Ambiente, Conselho do Monumento Natural do Silvestre, né? Então é exatamente por isso, por ter, né, assuntos, então, pares. Tá? Obrigado, senhor Geraldo. Agradeço. Muito bem, o vereador Idelmino explicou aqui da questão da comissão temática. E o vereador Geraldão tirava suas dúvidas. Senhores, em discussão, algum vereador gostaria de se manifestar? Em votação? Em única votação? Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Emenda aditiva, número 01, aprovada. Vereador Lidson Lenner. Senhor presidente, temos 5 emendas aditivas ao projeto de lei 027/2013. Esse projeto dispõe sobre a concessão de passe livre a pessoas portadoras de deficiência residentes no município de Viçosa. Todas as 5 emendas partiram da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
É uma opinião minha, aprovação em bloco, senhor presidente. E discussão também. Muito bem, senhores vereadores, em discussão as emendas de número 1, 2, 3, 4 e 5. Vereador doutor Sérgio Norfino. Só uma dúvida. Não seria interessante a gente discutir e votar primeiro o projeto e depois as emendas? Não. Tem que ser primeiro as emendas? Constitucional. Senhores vereadores... Só uma dúvida, desconhecimento. Senhores vereadores da Comissão de Justiça, gostaria de manifestar sobre as emendas, por favor? Por gentileza, então, doutor Sérgio. Manifestando sobre as emendas apresentadas pela comissão, que o senhor faz parte, junto com o vereador Sávio e o vereador Alexandre. Com relação a esse projeto que dispõe sobre o passe livre, a preocupação nossa é com relação à discussão, à tramitação na Comissão de Justiça, Comissão de Finanças e Comissão de Saúde, não é? Foi garantir a acessibilidade desses pacientes portadores dessas necessidades especiais aos veículos públicos de transporte, né? Então, o projeto em si, ele avança com relação ao anterior, ele liberaliza mais o acesso aos portadores de necessidades especiais, eles terão um direito amplo, livre e restrito, passando sobre avaliação na Secretaria de Ação Social, e dispõe sobre em que situações o acompanhante teria direito ao acesso livre, ao passe livre. E a preocupação nossa, quanto comissão, é realmente garantir a acessibilidade. A maioria dessas emendas, elas tratam dessa questão, da acessibilidade dos portadores ao transporte público. Pois não, vereador Marcos Nunes, o senhor tem alguma colocação? Senhores vereadores, alguma colocação sobre as emendas? Como disse o vereador doutor Sérgio, a preocupação da comissão é melhorar a acessibilidade para os portadores de necessidades especiais que estão tendo ampliados os seus direitos. Vereador Sérgio Norfino. Só para complementar, além disso, garantir a esses pacientes portadores de necessidade especial que não têm condição de se locomover através do transporte público ao transporte sanitário do município. Em determinadas situações, um determinado grupo de pacientes, por diversas situações, eles terão que se utilizar do transporte sanitário. Então, apesar de, na reunião aqui com a secretária de Ação Social, ter sido garantido que isso não ocorreria, nenhum tipo de cerceamento com relação ao acesso ao transporte sanitário, nessas emendas a gente está buscando continuar a garantir esse direito a esses pacientes. Vamos estabelecer aqui com o vereador Marcos Nunes e João Januário as colocações. Queria só fazer uma pergunta, presidente. Aquelas pessoas que não dependem de acompanhante e aquelas pessoas que dependem de acompanhante, essa carteirinha está livre para o acompanhante também? Vamos lá, vereador Marcos Nunes. Para o acompanhante, só com a presença do que necessita. Aí, Okay. nesse caso também, desculpa intrometer, Pois não. nesse caso também está livre. Se tiver com o acompanhante, se o acompanhante tiver com a pessoa assistida, ele pode andar ilimitadamente. Porém, existe uma ressalva que se ele não estiver acompanhado, tem um limite de 2 vezes ao dia. Só para complementar a informação, desculpa, Marcos. Fique à vontade. É o motivo da emenda aditiva número 1, para estar deixando isso aí bem claro, né? O acompanhante de pessoa com deficiência devidamente cadastrada na forma desta lei será concedida a gratuidade do transporte coletivo público municipal mediante passe livre em quantidade ilimitada para uso exclusivo em companhia daquela, excetuando-se na hipótese prevista no artigo 6º dessa lei. Vereador Paulinho Brasília. Só assim, tentando entender o que o nobre vereador Lidson falou, no caso, por exemplo, o acompanhante, ele teria 2 oportunidades para andar no ônibus gratuitamente, mas aí nós temos que pensar o seguinte: como é que o motorista vai saber que ele vai buscar ou não a pessoa que ele está acompanhando em determinado local? É isso que eu estou... Paulinho, Ele essa tem uma carteirinha. questão de gerenciamento. Isso aí, a própria empresa irá fiscalizar
né, seria tudo automático, tudo eletrônico, né, e eles têm o controle deles lá, que a carteirinha vem escrita se a pessoa realmente necessita de acompanhante ou não. Quem vai dizer se precisa ou não são os médicos, é através da triagem que o paciente vai ser submetido, se necessita de acompanhante ou não. E 2 vezes, sem a presença da pessoa que vai ser assistida ali, a gente notou que é mais que o suficiente, porque estando com a pessoa, se é acompanhante, tem que estar sempre com a pessoa. Num caso, vamos supor, de levar até a escola, retornar, volta de novo, então 2 vezes num dia. Do contrário, é ilimitado o número de vezes que precisar para recreação, para o estudo, enfim, para diversos motivos aí. Ok. Ilimitado. Mais algum comentário, senhor vereador? Não, só rapidamente, senhor presidente, a emenda, só para esclarecer, a 002 aí ao projeto de lei, é o seguinte, a gente deixa um pouco mais claro, porque a lei fala de um valor específico que o município pagaria, né, a empresa concessionária, mas fica um pouco dúbia, porque diz de um aumento, mas não fala. Nós, na comissão, discutimos que existe uma comissão que autoriza o aumento das passagens, então a emenda vem no sentido de garantir que esse aumento do valor global ele esteja vinculado ao possível aumento que a comissão dê. Não sei se eu estou... Isso. Vereador Sávio. Nós estamos discutindo em bloco, eu estou entendendo. Desculpa. Então perdão. Tá. Desculpa aí, vereador senhor presidente. Sávio. Acho que era em bloco tudo, né? Senhor presidente, boa noite. Eu falei que hoje eu não ia falar, que eu estou com probleminha, mas não aguentei. Só para esclarecer ainda mais o vereador Paulinho Brasília, que o vereador Lidson falou, está no artigo 6º da lei, para o acompanhante que estiver sem a pessoa com deficiência, ele só se for acompanhante do CAPS e da APAE, tá? Só nesses 2 casos, limitado a 2 vezes ao dia, como o vereador Lidson falou, e só no itinerário que tiver no cartão, que é o itinerário APAE e CAPS, né? Então, suponhamos, a pessoa quer pegar o ônibus para ir para a universidade, não pode. É no itinerário que já está descrito no cartão. Esse passe livre, ele é especial? Ou é uma carteira comum como outra qualquer? O cartão bilhetagem ou passe livre? O passe livre. Porque existe uma identificação e existe o cartão bilhetagem, né? O passe livre das pessoas com necessidades especiais. É uma identificação que vai ter, é especial. Em verdade, vai ser emitida um cartão eletrônico, que é o único meio hoje identificável, e não aquela carteirinha antiga. Não. Exato. Aí volta a pergunta de novo. O cartão eletrônico, ele é igual para todo mundo, inclusive para pessoas comuns. Vereador, como controlar? Na verdade, o acompanhante, ele também recebe uma identificação. Uma carteirinha. Okay. Desculpa, com o nome da pessoa com deficiência que ela acompanha. Sim. E itinerário que aquela pessoa precisa fazer. Por exemplo, aluno do APAE. Sim. Né? Eu estou fazendo essa pergunta porque a gente recebe algumas denúncias no nosso programa em relação a esses passes livres. Por exemplo, acho que agora são 16, olha, caiu muito já, entendeu? Então, as pessoas estão usando de uma forma incorreta e estão querendo que a secretaria reabasteça. Então, isso tem que ser bem controlado. Vereador, sua colocação é muito pertinente, realmente tem que ter uma fiscalização ali para que não seja usada indevidamente, né? Só mais uma colocação, senhor presidente. Na emenda aditiva número 5, a gente colocou aí para garantir, vereador João de Josino, que a pessoa com deficiência, ela tenha preferência no acesso ao ônibus, tá? Qual que é a preocupação? Esses passes livres, eles serão pagados mensalmente pela prefeitura. Muito obrigado, vereador, pagos. Pela prefeitura, né? Suponhamos uma situação que a gente espera que não aconteça, mas você tem um ônibus cheio e tem lá, vereador João, 2 pessoas para pegar o ônibus. Uma pessoa com deficiência e um outro usuário normal. Dessa pessoa com deficiência, a aviação já recebeu. Do outro usuário, ele não recebeu ainda. Então, repito, tomara que não, mas estamos aqui justamente para prevenir isso. Pode ter uma maldade
de se dar preferência ao usuário normal que vai pagar a passagem, já que o outro usuário, o dinheiro dele mês a mês ali já está garantido, né? Então, essa emenda aditiva 05 é para que, se caso tenha que dar preferência para alguém no acesso ao ônibus, seja para a pessoa com deficiência. Mas aí, senhores, perdão, mas aí nós temos que lembrar que os ônibus têm lugar para portadores de necessidade especial, então ele vai estar vago. Depende, né, Paulinho? Suponhamos, são 5 lugares. Se um ônibus já tem 5 pessoas com deficiência, sim, e o sexto quer entrar, e ele pode ir em pé, por exemplo, a deficiência dele não nega que ele vá em pé. Então, assim, são suposições, mas que a lei tem que resguardar, né? Então, acredito que estamos aqui justamente para isso. O vereador Sérgio Nofino. Essa questão da fiscalização que o Paulo em Brasília está colocando, ela é fundamental. Inclusive, essa questão da acessibilidade, ela é determinada, ela é prevista numa legislação federal, a Lei 8.987, de 95, e é uma lei de autorização de outorga, não é? Uma das coisas que nós discutimos na Comissão de Constituição, Justiça e Redação é o seguinte, porque essa lei diz que a concessão do serviço público sujeitar-se-á à fiscalização pelo poder concedente, garantida a participação dos usuários. Então, a quem deve a fiscalização? O poder concedente e os usuários, não é? Agora, de que maneira os usuários vão fazer essa fiscalização? Então, nós discutimos e fala essa lei que isso tem que ser objeto de regulamentação em lei específica. Então, é pauta de discussão na Comissão de Constituição e Justiça, como é que a gente vai estar regulamentando isso. De fato, a questão para o portador de deficiência é exatamente essa. A acessibilidade começa já no ponto de ônibus, né? Qual que é a condição dos pontos de ônibus, de pontos de parada que nós temos aqui em Viçosa, no município? Se eles não são adequados para poder atender o usuário comum, né, sem nenhuma deficiência, quanto mais o portador de alguma deficiência. Então, a acessibilidade já começa nos pontos de parada. Passa também pelo seguinte, do treinamento da equipe, ou motorista, ou trocador, quem quer que seja, para poder ele saber lidar com esses indivíduos, porque são pessoas que você tem que saber lidar com eles. Alguns vão estar com acompanhante, outros não vão estar com acompanhante. E a questão dos ônibus, qual que é o percentual da frota de ônibus, por exemplo, da empresa que presta esse serviço aqui em Viçosa, que está preparada realmente para poder estar atendendo esses pacientes de acordo com a legislação? Isso aí tem que ser visto. E vai também de educação da própria comunidade. Adentrou o indivíduo portador de deficiência, ele tem que ter um lugar reservado, então aquilo ali tem que estar à disposição para esse indivíduo. Esses são os méritos dessa lei. Em relação ao que o doutor Sérgio falou, procede, mas aí é notório para todos nós que a Aviação União trocou, no caso, a empresa, né, que faz esse serviço, ela trocou vários carros e nós temos aí inúmeros carros com elevadores para portadores de deficiência. Pela legislação, tem um prazo, não sei quantos meses, não estou lembrado, a partir dessa lei federal, não sei se é de 95, se não me engano, sim, 100% da frota ela tem que estar adaptada. Existe um prazo legal para isso ser atendido. 100% da frota ela tem que estar adaptada. Vamos correr atrás dessa informação. Não sei se está dentro do prazo que a legislação exige essa adaptação da frota. Vamos correr atrás dessa informação. Como o vereador professor Edelmino manifestou o seu interesse em apresentar mais emendas ao projeto, professor, em prestígio e também em respeito a Associação dos Portadores de Necessidades Especiais, com seu representante, o senhor Ademir Natal, hoje presente, acompanhando a discussão. Gostaria de solicitar aos senhores vereadores que essa associação ela estivesse incluída como uma das fiscalizadoras desse processo, porque acho que ela é a mais interessada em que sejam realmente prestigiadas as pessoas que têm a necessidade da benesse do poder público. Muito bem, senhores vereadores, podemos votar em bloco? Pois não, desculpe, vereador João Januário Ladeira, que o seu jeito desportivo hoje, com essa camisa diferenciada, acabou me ofuscando os olhos. Por favor.
Presidente, só para lembrar também, a prefeitura faz também o transporte dessas pessoas deficientes. Inclusive, eles pegam aqui no Carlos Dias, do Carlos Dias vão até a Pinhão e traz para o APAI. Além desse carro da prefeitura, o APAI também, né, tem um sprint lá, parece 19 lugares, que eles também, não é só a Aviação União que vai transportar esses deficientes. O município e o APAI também está arcando com isso. Eu não tenho muita certeza não, mas eu vou procurar saber. Teve um dia, presidente, que eu levei a minha filha lá no... Sempre está esperando o 11 ali em frente à venda do meu pai. E coincidência, está passando, deixei ela lá que eu tenho uma filha especial também, viu, gente? Aí eu levei ela até no APAI Rural. Eu fiz questão, presidente, na volta, ficar ali no trevo de Silvestre, no trevo lá da CBA, e aguardando o motorista da Aviação União. Eu não vou, assim, afirmar que não tenho muita certeza, não. Mas parece, o Luiz Eduardo, o presidente, que tem um ônibus especial só da União para fazer esses transportes. Um exemplo, no APAI rural. E fora aquelas pessoas que tem a Daiane, que mora no Escorpião, vocês devem conhecer, ela usa muito o ônibus, tá? Mas eu só estou reforçando que tem o APAI, tem um carro da prefeitura, uma van da prefeitura, e tem um da União, me parece que ele faz uma linha, não sei, aqui do Pau de Pano, Cantinho do Céu, e fora outros lugares. Mas eu vou procurar saber direitinho, depois eu trago essa informação correta. Mas eu tenho quase certeza, esse ônibus especial não é nem 11 de linha, só para levar esses deficientes. É isso que eu tinha para dizer. Muito bem, o nosso querido Alisson Barão falava que, em virtude da lei que está em vigor, ele perdeu o direito do uso do passe livre pela renda per capita, aliás, pela renda da família. Mas com esse projeto de lei, Barão, vocês vão ter o direito independente da renda da família. O projeto de lei dá acesso a todos, independente de ser 3 ou mais salários que a família receba. Senhores vereadores... Senhor presidente... Pois não, vereador. Eu tenho um relacionamento estreito, né, com os proprietários da Aviação União, em função de entrevistas, essas coisas e tal. Aproveitei aqui essa discussão para me aprimorar em algumas informações, e foi passado o seguinte: o doutor Sérgio tem razão em relação à lei. Atualmente, 80% dos carros tem o elevador, né? E até o final do ano que vem, todos estarão com o elevador. Todos. Ok? Muito bem. Vereador João Januário João Josino. Só para lembrar também, Paulinho, esse ônibus, né, que eu acabei de falar aqui, ele não tem nenhum cadeirante, viu? Lembrar bem que não necessita nem do ônibus com elevador. Tá? Eu estou só para reforçar. Senhores vereadores, em votação as emendas aditivas ao projeto de lei que trata do passe livre no município de Viçosa. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Emendas aprovadas em bloco. Vereador secretário Lidson Lene. Senhor presidente, continuando no mesmo projeto da concessão do passe livre, temos agora, gostaria de solicitar também que fosse em bloco, as emendas modificativas e uma emenda supressiva. As emendas modificativas 001 e 002, ao projeto de lei 027/2013, originada da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e outra
da Comissão de Finanças e Orçamento. E a supressiva, a única supressiva, 001, ao mesmo projeto, da Comissão de Finanças e Orçamento. Gostaria que os senhores vereadores se manifestassem a respeito das proposições das emendas que estão aí colocadas. Rapidamente, então, senhor presidente. Pois não, Litz, por favor. Aliás, antes de você, porque eu vou falar uma coisa que você não sabe. A modificativa número 001 é da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O que acontece, senhor presidente? O projeto de lei usa um termo que não é adequado, né? Então, a gente gostaria, inclusive, que o projeto de lei todinho utilizasse o termo pessoas com deficiência. E eu queria pedir autorização do plenário, se Vossa Excelência puder pegar a emenda modificativa número 001, acabou faltando na redação dela que colocasse do município de Viçosa. Eu não acho necessário que se faça uma nova, mas queria saber só se vocês concordam. Por favor, Lidson. Essa é a modificativa. Então, você está querendo dizer, olha só, vamos fazer a leitura de toda a sua redação. Emenda modificativa 01, projeto de lei 027/2013. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nos termos do artigo 48 do Regimento Interno, ao analisar o projeto de lei 027/2013, propõe a seguinte emenda. O parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei 027 passa a ser parágrafo 1º e constará da seguinte redação. Parágrafo 1º. O passe livre confere à pessoa com deficiência o direito de utilizar ilimitadamente o serviço de transporte público coletivo municipal. Tá, na emenda original, que só substituiu o termo pessoa com deficiência, depois da vírgula aí, Litson, fala no município de Viçosa. Então, o que nós estamos pedindo é que, ao invés de fazer uma nova emenda, que nessa daí a gente coloque o passe livre confere à pessoa com deficiência o direito de utilizar no município de Viçosa ilimitadamente. Mas a lei é para Viçosa. A lei é para Viçosa. A gente não pode fazer lei para outro município. Senhor presidente. Senão vai abrir precedente. Não. Só uma questão de ordem. Esclarecer. É que eu chamei a atenção do vereador Marcos Nunes, pedi para ele falar, mas está tendo uma certa confusão. No texto, na redação original, fala, confere ao morador de Viçosa o direito ao passe livre. Na hora que foi fazer a modificação, tirou essa parte do morador de Viçosa. Acredito que só por uma questão de resguardo também, pode colocar, concede à pessoa com deficiência residente na cidade de Viçosa o direito. Só acrescentar esse residente na cidade de Viçosa. Mas não é a mesma coisa, Excelência? Não. Paulinho, olha, o morador de original Teixeiras pode vir em Viçosa e querer usar o transporte coletivo. Mas o termo ali está morador de Viçosa. Não tem nada disso. É isso que ele Nós estamos querendo acrescentar. Não tem o termo. Se os senhores quiserem fechar de uma maneira mais tranquila, o morador domiciliado e residente, porque na linguagem jurídica, domicílio e residência tem um sentido diferente, porque aquele que tem o ânimo, aquele que tem aquela presença constante no município, aquele ali nós estaremos tratando de quê? De um residente, né, doutor Alexandre? Então, é uma questão que pode... É muito clara, tá? Mas que de repente faz a diferença. Mas essa situação, essa situação que ele está colocando ali, eu acho que se passa pela junta médica, na Secretaria de Ação Social. O indivíduo tem que levar a documentação, tem o cartão de identificação. Eu acho que isso aí fica meio redundante, né? Porque se a pessoa não tiver esse tipo de documentação, acho que isso nunca vai acontecer. A gente concorda plenamente que está redundante, mas a gente acredita que é mais uma garantia. Na verdade é o seguinte, é como o Sávio falou, no original cita isso, e na emenda não citou, a gente só queria que citasse, entendeu? Podia aproveitar essa aqui, sem ter que voltar, né? Aproveitar essa... Muito bem, senhores, nós poderemos fazer em forma... Pode se aprovar com adendo, gente. Pode se aprovar e depois coloca esse adendo. Vereador, na verdade, o momento dos adendos são das emendas. Somente a Comissão de Justiça é que, no momento final do projeto, ela pode fazer qualquer adendo. Uma parte, por gentileza. Ao final, agora, a Rosângela disse para colocar residente e domiciliado.
não vejo a necessidade de colocar domiciliado. Coloque somente residente, porque existe uma diferença, como Cebolinha leu os meus pensamentos e fez a explicação da diferenciação entre residente e domiciliado, que existe, é diferente. É um termo jurídico e há diferença. Aí mantenha-se só residente, porque senão, porque às vezes a pessoa muda para Viçosa, mas ela não transferiu o seu ânimo de permanecer em Viçosa. Então, qualquer um que venha, desde que ele reside, ele tenha direito, não necessariamente que seja o domiciliado. Domiciliado é aquele que, em tese, vote no município. Senhor vereador Lídio Solene, essa emenda é a de número? Modificativa 001. Então, Exato. solicito à Comissão de Justiça que, no final, faça as correções devidas com esse espírito de aprimorarmos. Senhor presidente, gostaria de discutir as outras duas emendas. As outras duas emendas originaram-se da Comissão de Finanças e Orçamento. Eu vou a primeira aqui, a modificativa 002. Essa emenda dá ênfase como será reajustado esse valor que anualmente será reajustado de acordo com a lei. Nós colocamos um limite para esse reajuste. O limite para esse reajuste será o limite que também o transporte coletivo unitário irá também sofrer, né? E colocamos ainda que será obedecido à Comissão Municipal de Trânsito, porque a comissão é um órgão, é uma comissão que você vai opinar, mas o prefeito, se quiser, pode dar um reajuste superior ao que a comissão estabeleceu. Então, a gente está limitando o teto que a Comissão Municipal de Trânsito conferir de reajuste, para que também esse valor seja corrigido. Se não houver, também não haverá para esse contrato que virá a ser feito entre o município e a concessionária do serviço de transporte público. Só acrescentando, Lídio, é porque no inciso 4º desse artigo, não ficava muito claro como seria esse aumento. Então, pode ser que numa média, não agora, mas numa média lá na frente, o município esteja pagando muito para um uso menor. Então, agora está limitado ao aumento da comissão, como Vossa Excelência explicou. Obrigado. Correto. E a única emenda supressiva também veio da Comissão de Finanças e Orçamento. Ela está suprindo o artigo 16º. O artigo 16º, após a aprovação dessa lei, dá ao Executivo o poder de alterá-la, sem que passe por essa casa. Eu acho isso errado, nós achamos isso errado. Por isso, a gente está suprimindo para que, tendo alteração da lei, passe por essa casa e haja discussão, que é para isso que tem vereador. Para isso também que tem vereador. Então, essa foi a nossa opinião nessa emenda supressiva. Bom, senhores, a Comissão de Finanças e Orçamento, primeiro ela estabeleceu um teto que varia, vamos dizer, vai acontecer um aumento de passagem de 20%. Então, para os passes livres, também será de 20%. Perfeito, vereador? Dentro do limite. Então, essa supressão do artigo que o vereador Lídio Solene disse, a comissão achou por bem de que não fosse feita por decreto. Na verdade, é por decreto. Qualquer modificação. Porque na lei o prefeito não pode fazer modificação nenhuma com outra lei sem passar por essa casa. Então, na verdade, seria isso que eu entendi que os senhores vereadores estão propondo. Correto. Se houver qualquer modificação, essa casa vai voltar a discutir com o Executivo o projeto de lei. Não por decreto vai haver qualquer modificação ou gastos autorizados acima do que está se propondo aqui. Corretíssimo. Pois não, vereadora Marilange Pinto Coelho.
Então, nós que não somos da Comissão de Justiça e Redação e nem de Finanças, a gente acaba ficando meio perdido nessas discussões. Quando ele determina os 70 mil por mês para esse pagamento do passe livre, ele já tem um cálculo que vai chegar mais ou menos a esse valor. Esse é um valor total ou é uma situação assim, se ultrapassar essa quantidade de passes... Vereadora... Não, por exemplo, tem uma parte aí que é a empresa, a ARC, né? Como que então, assim, já está determinado nesse valor. E a possibilidade de vir a surgir novas pessoas com necessidades. Como é que isso vai ser Se encaixado? tiver 1.000 usuários ou 5.000, a prefeitura repassa o mesmo valor de R$70 mil mês. Essa é a questão. Então, isso, ele passa o valor do contrato, não o valor de cada... Entendi. Não. É um pacote. O município está fechando um pacote com a empresa concessionária de transporte público para que dentro desse valor atenda ilimitadamente todos os usuários. Tá, e vocês podem... E como que era antes? O valor de 40 mil por mês? Qual o último valor? Não, o valor que a prefeitura estava 52. pagando, 50 e... Se não me engano, senhor presidente, era 52, mas o que acontece? Como o número de passes era limitado, 16, falaram aqui... E em muitos casos insuficientes, né, vereador? Em muitos casos insuficientes, o que acontecia? Então, a prefeitura tinha um fundo para poder fazer esse pagamento de 52 e muitas vezes a assistência social, por uma necessidade, ela tinha que fornecer passes a mais para as pessoas, gerando toda uma confusão. Aliás, esse valor chegava a mais de R$100 mil, pelas informações que nós colhemos na comissão. E aí, então, chegou-se a um acordo com a empresa, obviamente uma negociação, para fechar nos 70 mil e com uso ilimitado. Obviamente ilimitado depois que as pessoas com deficiências passarem por um laudo e assistência... Mas a média mensal de gasto era R$52 mil. O levantamento. Então, por uma situação limitada. Isso. Aí, como passou por uma situação de passe liberado, livre, sem a questão da faixa salarial, né, liberou. Então, é por estimativa de quanto é que seria o aumento de usuários e qual o número a mais de passe livre, chegaram a esse número aí médio de 70 mil. Mas o gasto em média era 52 mil antes, né, com a lei anterior. Só para esclarecer, para não ficar pensando que a gente está pagando a mais, né? Não é isso que o Sérgio Nofino quis dizer, mas, na verdade, mês a mês se gastava mais do que 70 mil, entendeu? Era os 52, mas sempre a secretaria tinha que dar mais passes, aumentando esse valor. Então, na verdade, chegou-se uma média que é bom para os dois lados, pelo que nós entendemos. Tá, e esse contrato é um contrato de quanto tempo? Será feito ainda, né? Será feito, Será feito ainda. Inclusive... Vereador Paulinho Brasília, só para a gente voltar aqui, a vereadora tocou na questão do contrato. Isso, era isso que eu ia falar agora. Essa casa, com esse pacote, ela está autorizando o executivo a fechar dentro desses limites. Aí vem a pergunta, neste contrato vem explícito ou claro que caso passe dos 70 mil, quem vai arcar? Não, olha, não existe isso, não existe isso. Então, por isso mesmo, Paulinho Brasília, essa era a dúvida. Por isso mesmo nós fizemos a emenda que aqui diz o seguinte, será de 70 mil reais mensais, assegurado o direito de revisão deste valor após um ano, a contar da publicação dessa lei. Qual que era o nosso receio? Sim. Da maneira que está escrito aqui, não está dizendo qual é o índice, só está dizendo que é assegurado o direito de revisão. Então, nós imaginamos, pode aumentar numa percentagem de 10%, de 20%, de 30%. Aí vem o parágrafo único que nós acabamos de votar. Sim. A revisão do valor será limitada ao percentual máximo de reajuste da tarifa de ônibus aprovado pela comissão. Quer dizer, um reajuste máximo, pode ser menos do que isso. Okay. Isso só para ficar mais claro. Vereador Doutor Alexandre. E há de se observar também que na outra lei, quem tinha uma certa condição financeira, eles não, por mais que tivesse fosse portador de deficiência, eles não teriam direito. E hoje essa lei suprimiu essa... Não se olha essa mais limitação. Essa limitação, se você tem ou não. Era o caso do Barão. Era o caso do Barão. Isso. Sim. Se o Barão estuda, por exemplo, na escola Anglo. Antigamente, isso, né? 17º está falando. Então, no caso do Barão, por exemplo, ele, por estudar no ângulo e ter uma renda acima de 3 salários mínimos da família, ele não tinha direito ao passe livre. Hoje,
passa a ter. Senhores, vamos fazer a votação em bloco. Em votação, as emendas propostas ao projeto de lei, emenda supressiva e emenda modificativa. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Emendas ao projeto de lei número 027/2013, que trata sobre a nova lei do passe livre, aprovadas. Vereador Lidson Lenner. Passamos agora ao projeto de lei 026/2013, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2014 e da outras providências. Esse projeto veio do Executivo Municipal, assinado pelo senhor prefeito. Senhores vereadores. Senhor presidente, só rapidamente. Vereador Marcos Nunes, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Muito obrigado. Só para esclarecer para vocês o seguinte, cumprindo o prazo regimental, o Executivo manda para a gente, então, aí a lei de diretrizes orçamentárias, que é a LDO, né? Mas para dizer o seguinte, só para vocês não estranharem depois, né? Porque são tantos assuntos que confundem a cabeça da gente. Nós vamos ter que aprovar essa lei, mas esse ano é ano do PPA. Então, como nós temos que aprovar essa lei, porque está dentro da lei de responsabilidade fiscal, mas em agosto vai chegar o PPA e depois de nós aprovarmos o PPA, novamente o Executivo vai ter que mandar a LDO, porque uma coisa depende da outra. Para cumprir, para ele elaborar o orçamento desse ano, ele precisa ter essa lei, mas ele também precisa do plano plurianual, e o plano plurianual só chega no meio do ano. Então, o plano plurianual vai chegar, a LDO está aprovada, porém vai vir uma nova LDO, para aí depois vir a lei do orçamento anual. Era só isso. E dizendo também, senhor presidente, como membro da Comissão de Finanças e Orçamento, assim como Marcos Nunes, Geraldão, Dr. Sérgio e o Geraldinho, não é isso? Nós tivemos uma assessoria muito boa e com muita tranquilidade. A gente passamos o projeto pela comissão, que é do nosso assessor especial aqui, o Zé Paulo, né, que, assim como os outros assessores também, vem debruçando sobre as nossas demandas aqui quanto vereadores para nos auxiliar. Então, com muita tranquilidade, a gente está enviando a esse plenário para aprovação, porque ela ainda irá voltar para essa casa para, igual o Marcos falou, de 4 em 4 anos ocorre que isso aconteça, né, do PPA ser aprovado também. Senhores vereadores, em votação, em primeira votação, projeto de lei número 026/2013. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Vereador Lidson Lenner, por gentileza, senhor secretário, a leitura do próximo projeto. Bom, senhor presidente, é o projeto que nesse dia aqui, nessa noite, vamos dizer assim, mais sofreu emendas, que é o 027/2013, que dispõe sobre a concessão de passe livre a pessoas portadoras de deficiências residentes no município de Viçosa, de autoria do senhor prefeito municipal, e várias emendas já aprovadas. Senhores, antes de eu colocar o projeto em votação, o vereador Idelmino solicitou uma emenda para análise das comissões. Esse projeto, desde que ele entrou na casa, ele tem, com certeza, sofrido discussões. Mas nós temos vários casos de pessoas que necessitam muito desse projeto aprovado. E eu queria saber dos senhores se ainda essa semana tem o feriado, eu sei que tem, se nós poderíamos fazer a reunião extraordinária que o Executivo solicitou desde que mandou o projeto de lei, para que a gente pudesse atender às necessidades de emendas e também aprovar o projeto. Questão de ordem, senhor presidente, rapidamente, o professor Idelmino já deve ter essa emenda em mente, e isso já aconteceu nessa casa, por isso que eu estou dando essa ideia. Acho que, se não me falha a memória, foi o nobre vereador Geraldão. Nós podemos continuar, o professor Idelmino idealiza a emenda e a gente vota ainda hoje.
em função da urgência dessa votação. A emenda do professor Idelmino. Professor, por gentileza, eu gostaria que o senhor pudesse expor, porque eu não posso atropelar o regimento interno, porque a assessoria jurídica mais as comissões, né, elas têm um prazo regimental para se manifestarem. Então, eu gostaria que o senhor expusesse a sua opinião para que a gente pudesse chegar a um consenso. Obrigado, senhor presidente. Só para ficar mais fácil o entendimento, eu vou deixar o nobre colega Geraldinho da Violeira colocar um ponto aqui importante, né, só para que os demais colegas entendam o porquê que eu pedi a questão aí de mais um tempo para fazer uma emenda. Sei, tá, da importância que essas pessoas estão precisando desse transporte, mas deixar o vereador Geraldo comentar e logo depois eu faço a minha abordagem. Por favor, vereador Geraldinho Violeira, o senhor poderia se manifestar acerca da ideia dos senhores? Eu vou me manifestar na hora do projeto, né? Na hora. Pode? Já? Pode, perfeitamente. Perfeitamente. Mas como nós estamos tentando adiantar uma discussão, o senhor poderia nos esclarecer? Porque toda a ideia é bem-vinda. Boa noite. Eu iria, né, na hora da votação, ia me expressar na hora da votação do projeto, né? Mas antecipando o momento, tudo para mim, vou estar aqui o representante da Apônia, Ademir, tudo que for que vier nessa casa e o tempo que eu estiver aqui, tudo que for de orçamento, eu vou bater, eu vou debater e vou levantar a minha opinião. Se eu for no mercado, eu vou ver o preço de um arroz, eu vou ver qual é o preço do feijão, então eu vou levantar aqui todos os valores. Eu vou especificamente no valor, que é gasto, referente ao gasto que o município vai ter referente ao passe livre, né? Na lei municipal, na lei orgânica do município de 1990, ela já garante, no seu inciso 2º, no artigo 216, até peço o apoio ao meu presidente, no artigo 216 da Lei Orgânica Municipal, é assegurado aos maiores de 65 anos e aos deficientes garantia a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. A lei municipal definirá o conceito de deficiência para os fins do disposto nesses artigos. Então, com a lei orgânica em mãos, Ademir, me veio essa interrogação. Nesse momento, eu divido essa dúvida com os demais vereadores. Essa garantia da lei orgânica que é repassada no seu inciso 2º, a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Eu entendi a colocação do vereador Geraldinho. O deficiente, ele vai andar de graça. Mas quem é que vai pagar a conta? A empresa que, na concessão do serviço, ela tem por obrigação constitucional dar a gratuidade ao maior de 65 anos. A Constituição Federal fala gratuito para o maior de 65 anos. Não podemos, com a lei orgânica, simplesmente falar, não, deficiente também tem direito. Tanto é que a lei federal que garante ao deficiente ou portador de necessidade especial estar deslocando de um estado para o outro, ela coloca que a renda da família será de 1 salário mínimo. Por favor. Era exatamente isso, né? Eu estava avaliando como o contrato da Prefeitura com a Aviação União, ela é de 2004, que vai até 2019, e a lei orgânica antecede a isso. Então, no meu entendimento, né, já que está na lei orgânica gratuidade, automaticamente as pessoas com deficiência estariam inseridas nesse contexto, assim bem como as pessoas com maiores de 65 anos. Não sei se, né, todos estão entendendo o mesmo posicionamento aí. Senhor presidente, eu entendo a colocação de Vossa Excelência em relação à Constituição,
Mas se a empresa ela participou de uma licitação municipal posterior à lei orgânica, ela não tem que cumprir com toda a legislação municipal? Eu faço a pergunta à Vossa Excelência, porque eu lembro de 2004, na época da licitação da empresa, fazíamos um movimento aqui em Viçosa pelo passe livre para estudantes. Desculpa, meio passe para estudantes. E aí o que constava é que não tinha uma lei municipal que garantia o meio passe, então a empresa não teria necessidade de garantir, já que não existia uma lei municipal. No caso que o vereador Geraldinho está colocando, a lei existe, anterior ao processo de licitação, ao contrato assinado, e se ela disputou uma licitação no município, além da Constituição Federal, a lei orgânica não rege essa disputa? O vereador Arnaldo Andrade, no primeiro mandato em que nós participamos, fez uma emenda à lei do passe livre. E nessa emenda ele estendia a vários casos em que a pessoa teria direito. Essa lei, que o vereador Arnaldo Andrade foi o autor, 4 anos depois, ou 5 anos depois, ela foi julgada inconstitucional por não apontar exatamente a fonte de custeio para a empresa que está explorando o serviço. Então, nós temos um julgamento do Tribunal de Justiça, inclusive, antes da próxima reunião, eu estarei pedindo à assessoria jurídica que traga aos senhores esse julgamento. Quando o prefeito Raimundo Nonato colocou a nova lei do passe livre, foi exatamente em função de uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, julgando a lei municipal inconstitucional. Vale ressaltar, senhor presidente, desculpa que eu uso da palavra, né? Eu acho que a excelência colocou muito bem, mas a empresa teve um entendimento diferente, entrou na justiça e ganhou. E aí, por causa disso, é que veio a lei. Então, a Constituição Municipal, né, a lei orgânica, garante, mas, na verdade, pelo que eu entendo, o município tem que ter esse recurso para bancar, a empresa já ganhou isso na justiça, e certamente isso não deve ter sido objeto, Idelmínio, do contrato, entendeu? Porque num próximo contrato isso pode ser incluído, penso eu, e a empresa estaria livre, mas desde que seja objeto do contrato, obviamente com orçamento garantido, etc., ou a passagem vai ser mais cara, de alguma maneira a empresa vai fazer isso acontecer. Obrigado. Quero agradecer, presidente, para esclarecer essa dúvida que estava comigo, dividir com o professor Idelmínio ali, e não que eu venha aqui debater o projeto em si eu sei da assistência que ele dá, eu conheço a Ademir há tempo, sei da assistência da Ademir, que o projeto vai garantir o assistente, o amigo aqui, o Barão, tantos outros, né? Só um questionamento meu mesmo. Obrigado, boa noite. Por favor, uma parte. Pode. Vereador Sérgio Norfino e depois o professor Idelmínio. Não, presidente, eu sinceramente estou sendo franco aqui, eu estou querendo entender a discussão que realmente ainda eu não compreendi. Qual que é o questionamento? Eu não entendi muito bem. Os vereadores colocaram a questão de que a lei orgânica garante gratuidade para os deficientes. Já garante. Eu expliquei que em 2005, aliás, em 2005... deficientes e idosos. Isso. Em 2005, o vereador Arnaldo Andrade modificou a lei da concessão de passe livre. Passaram-se 4 anos, o Tribunal de Justiça considerou inconstitucional aquela emenda que o vereador Arnaldo Andrade havia proposto. Ou seja, a nossa lei orgânica ela não pode dar gratuidade para o deficiente sem que ela pague a conta. Ou seja, não é você tirar benefícios com o chapéu dos outros. Não existe. A Constituição só garante para os maiores de 65 anos. Nós não podemos mudar na Constituição Municipal algo que está lá na Constituição Federal e é inconstitucional esse artigo da lei. Sérgio, qual que é o artigo? Qual que é o artigo que foi? 126. Mas o que diz esse artigo? Você tem que apontar sempre a fonte de custeio de qualquer benefício. Se você vai dar o benefício,
Se nós vamos agora votar a LDO e vamos colocar as metas e vamos apontar benefícios ou recursos a serem alocados, nós vamos ter que apontar de onde que vai sair o dinheiro. Senhor presidente, isso quer dizer que uma empresa, quando ela passa por uma licitação, e ela já tem previsto qual é a lei do município, ela não tem que arcar com isso. Vereador Edelmino, professor Edelmino, tinha pedido a palavra, desculpe, professor. Bem, o Sérgio, o meu entendimento é um pouco diferente do entendimento do presidente, Luiz Eduardo, né, mas respeito aí a patente em relação, né, ao fato do nobre vereador ter maior conhecimento de lei, né, do que eu, né, fala com mais propriedade, né. Mas, enfim, temos ainda uma semana, né, caso, né, a gente não leve adiante aqui a votação do projeto, para a gente poder verificar isso aí, né, sem querer desqualificar aqui o que o nobre presidente colocou a respeito do projeto. Mas o vereador Paulinho pediu que eu adiantasse em relação à minha emenda. Olha, consta no projeto, que está aqui na casa para ser votado, que o tempo de convênio da Prefeitura com a Aviação União para o atendimento a essas pessoas com deficiências está vinculado ao tempo de prestação de serviço da Aviação União com o município, de acordo com o contrato firmado em 2004. Eu só queria fazer uma emenda em relação ao tempo. O tempo desse convênio está com, logo depois, uma possível renovação. Qual que é a justificativa aí? Bem, a gente tem aí uma série de reclamações em relação à prestação de serviço da Aviação União para com os cidadãos de Viçosa. O meu medo aí seria exatamente o fato de que a gente sabe do quanto é importante o bom tratamento com essas pessoas, né? Assim, claro, como todos os cidadãos, mas essas de maneira especial. O que eu queria resguardar seria um tempo um pouco menor de firmamento de convênio com a administração, né? 4 anos, para que a gente, então, revisse esse contrato, de tal maneira, logo depois, caso, né, a gente avaliasse de maneira positiva, né, a gente teria, então, a oportunidade de renovar esse convênio. Então, eu entendo que, dessa maneira, a gente tanto resguarda, não só, né, aquela pessoa que está recebendo o transporte, né, como também o próprio município. Né? Então, a questão é realmente assegurar essa questão aí da qualidade de prestação de serviço e estabelecer, né, um prazo aí de convênio, ao invés de ficar amarrado até 2019, né, nesse contrato com a Aviação União. Obrigado. Senhor vereador Marcos Nunes. Senhor presidente, só para trazer mais uma informação, eu também tenho as minhas críticas e ouço muitas críticas, já fui protagonista de audiência pública aqui a respeito de reclamações da Aviação União, mas só mais uma informação para Vossas Excelências. Se eu não me engano, agora posso falhar na memória, o município, com o ganho dessa causa que o presidente falou, o município ficou devendo à Aviação União quase 5 milhões de reais. E a empresa abriu mão de receber esses recursos, né, estou sendo aqui justo, né, desde que a lei fosse cumprida e ela não tivesse que fornecer, né, os passes livres como era a lei anterior. Inclusive, a ação da vereadora, da vice-prefeita, mas da vereadora no meu primeiro mandato, Lúcia Duque, foi de grande importância nesse momento. Ou seja, o município teria que pagar os 4 anos em que ele deu gratuidade àqueles deficientes portadores de necessidades especiais. A vereadora, a vice-prefeita Lúcia Duque, na época, chegou com autorização e apoio do prefeito Raimundo e negociou de forma simples e objetiva. Ela disse: se nós deixamos de pagar, vocês deixaram de receber por algum momento alguma coisa, nós estamos numa situação nova, mas a empresa tem que ter a contrapartida dela também. Ela cobrou. A empresa disse: mas nós não pode ser de graça, sem conversar e tal, dessa forma. É por isso que hoje há essa negociação.
esse teto. Então, para que não se crie, de repente, um problema futuro, que o município esteja todo enrolado. Então, essas colocações, e até na próxima semana, os vereadores, eu vou pedir, inclusive, a cópia do processo, para que os senhores conheçam. Aliás, o vereador Marcos Nunes colocou o maior fogo para poder a empresa dispensar de estar cobrando o município. Munheca de Samambaia, vereador, viu? Vereador Sávio. Senhor presidente, eu acho que a discussão aqui ela é muito válida. Eu só queria falar aqui para deixar bem claro para os que estão presentes aqui, os que estão nos vendo, nos ouvindo. Nenhum vereador, nem a vereadora aqui, colocou em xeque ou em discussão a gratuidade das pessoas com deficiências. O debate aqui foi quem tem que pagar a conta. Se é o município ou se por estar na lei orgânica, isso é de graça. Então, só para deixar muito claro para todos aqui, a gratuidade, de forma alguma, ela foi colocada em xeque ou em questionamento, e sim a questão de quem tem que pagar. Obrigado. Senhores vereadores, para a primeira votação, o vereador Idelmino gostaria de manifestar-se. Também é nesse sentido aí que o Sávio colocou, né? Só para realmente deixar claro, o Ademir que procurou que todos os vereadores, né? Eu sou testemunha disso, foram em todas as salas, conversou em particular com cada vereador, a gente sabe da importância, é isso realmente que o Sávio colocou, né? A gente não está aqui discutindo, na verdade, o mérito do projeto, não, né? A questão realmente do valor. Mas, diante do que o presidente colocou, Marcos Nunes respaldando, né? Da questão aqui que a gente tinha levantado, eu e o Geraldinho da Violeira, caso os demais colegas, né, queiram colocar em discussão já a votação, então, da emenda, né? Eu coloco a emenda. Bem, então a emenda está com assessoria jurídica, então realmente vai ter que ser colocado já na próxima reunião. Obrigado. Senhores vereadores, então, vamos para a votação do projeto em primeira? Senhor presidente, o senhor comentou a possibilidade de uma extraordinária essa semana ainda. Porque não tem jeito, né? Eu ia falar para, ao invés disso, votarmos a primeira, segunda e a terceira votação na próxima reunião, evitando essa extraordinária. No caso específico, nós adiantamos o projeto, votamos a primeira, na próxima votamos a segunda, e com as emendas, né? E pedimos a dispensa da terceira votação. Votando em primeira votação, nos permite votar a emenda do professor Edelmino na próxima reunião. Não é isso? Senhores vereadores, algum comentário, senhor vereador? Senhores vereadores, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. A Câmara aprova em primeira votação o projeto de lei que dispõe sobre a concessão de passe livre a pessoas portadoras de deficiência residentes no município de Viçosa. Senhor vereador Lidson Lerner. Senhor presidente, agora o projeto de lei 028/2013, que declara de utilidade pública a Associação de Agricultores Familiares do Córrego São João. Esse projeto, senhor presidente, é de minha autoria e gostaria de uma vez, falar sobre ele. Bom, permissão concedida. Senhor presidente, nada mais é que declarando de utilidade pública uma associação que há anos já vem fornecendo muita assistência à população rural, principalmente ali da região do Córrego São João, toda a sua adjacência. Declarar de utilidade pública, ela que tem todos os requisitos para ser declarada de utilidade pública, e que através da utilidade pública, que é uma exigência tanto do governo do Estado, do governo federal, possa vir aí a receber alguma subvenção, algum benefício, alguma emenda parlamentar, enfim. Então, garantindo esse direito que as entidades têm de serem declaradas de utilidade pública. Eu fico muito satisfeito quando vejo os senhores vereadores, senhora vereadora, quando os senhores fazem esse entrosamento de discussão. Nós tivemos uma reunião preliminar aqui hoje, podendo expor as nossas ideias, porque quando falo desse momento, nós temos problemas muito, muito sérios a serem resolvidos.
Mas se formos mal resolvidos daqui dentro, nós não conseguiremos resolver os problemas sérios. Cada um de nós, como ser humano, tem suas falhas, tem momentos que a gente, às vezes, pode não se expressar de forma feliz. Mas existe uma busca nesse momento, nessa casa, para que a gente consiga alcançar o objetivo, que é servir a população. Isso me dá muita tranquilidade de estar aqui, podendo dirigir essas reuniões. Eu confesso para vocês, apesar do problema de saúde, tenho nessa casa a condição de respaldar as minhas atitudes. Agora, me desculpem a brincadeira, nós temos muita assessoria Curva de Rio também, né? Pessoal que nos dá suporte, eles seguram tudo aquilo que vem de repente, ali que a gente possa não suportar no momento, e a gente fica muito feliz com isso. Em votação, o projeto de lei número 028/2013. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto aprovado em primeira votação. Senhor secretário, próximo projeto de lei. É o projeto de lei 036/2013, que institui regras para o uso de bate-estaca no município de Viçosa e dá outras providências, tendo como autor o vereador Marcos Nunes Coelho Júnior. Eu gostaria de fazer uma solicitação ao senhor, vereador. Se o senhor pudesse expor para o plenário qual que é a sua preocupação quando o senhor está aí. Ou seja, o Barão não gosta que faz, não, o bate-estaca faz isso, tá, Barão? Pode ser também, né, senhor presidente? Muito obrigado, senhor presidente. Eu acho que não há necessidade, mas só para que os outros colegas tomem conhecimento. Uma reclamação grande, senhor presidente, por causa do uso desse equipamento. Mas, na verdade, esse projeto de lei só está aqui porque a maneira como estava a redação, na verdade, isso é uma lei que já existe no município, mas a maneira como estava a redação, ficou difícil para o Departamento de Meio Ambiente, ou IPLAN, licenciar as obras que utilizam esse tipo de equipamento. Então, houve uma solicitação lá do IPLAN de que a gente fizesse a modificação, então, estamos modificando só para se adequar e ficar tranquilo. Na verdade, houve uma interpretação, aquela história que nós conversamos aqui, o projeto passou, leu-se, discutiu-se, mas ainda tinha uma dupla interpretação, como se nós estivéssemos autorizando ou pedindo ao DEMA que licenciasse o equipamento de bate-estaca. Não existe isso, né? É só aqui mesmo para a questão do barulho, do som, e principalmente, senhor presidente, a questão, quando você utiliza aquele tipo de estaqueamento, há uma vibração no solo e pode causar rachaduras, né, nos prédios, construções vizinhas. Então, no projeto de lei, garante, né, tanto para o construtor quanto para o morador, qualquer problema que possa haver nesse sentido. Obrigado. O vereador propõe uma mudança numa lei já existente, né? Essa lei diz que somente aqueles furador em forma de saca-rolha que podem ser usados no município, não mais os bate-estacas tradicionais como aí existiam. Pois não, senhora vice-presidente, vereadora Marilange. Não, que bom assim que o presidente ele vai traduzindo, né? Porque na lei não é bem isso, né, senhor presidente, que está aqui. Ele exagerou aí agora, né? Na verdade, pode usar sim, né, a estaca de concreto, os perfis de aço, né? Mas ele está brincando aí. Eu tomei um susto porque eu vi isso hoje em Viçosa. Falei, ué, que é isso? Tá certo. Senhores, senhor presidente. Pois não, vereador. Por um momento eu também fiz essa leitura que o senhor fez. Então gostaria de entender aqui, quando fala de hélice contínua ou pré-furo hidráulico, são os que executam-se nessa lei. O outro bate-estaca tradicional, ele não está na lei? Não, ele está garantido. O problema é que esse equipamento ele causa dois problemas. Uma poluição sonora, aquele barulho. Então, a lei diz o horário que vai ser, né, executar essas batidas. Tem um problema de frenagem do equipamento, que também produz um som grande, então limita a questão dos decibéis, etc. E o outro problema é que quando essa estaca penetra no solo, ela força o solo
Isso causa um problema de vibração e que pode alterar as construções do entorno. Pode derrubar um muro, pode aumentar uma rachadura. Então, o projeto garante, por exemplo, a pessoa vai licenciar a construção desse equipamento no IPLAN. Então, vai exigir-se um laudo de um engenheiro geotécnico que vai, por exemplo, visitar uma casa do lado e dizer, não, aqui tem uma rachadura de tantos metros, de tantos milímetros, e aí vai se utilizar o batistaca. Após o uso, novo laudo desse geotécnico para que se verifique se houve algum tipo de problema ou não, para se garantir aí, né, para o IPLAN poder fazer sua fiscalização adequadamente e também o dono do imóvel não ser prejudicado. Na verdade, é uma lei que está regulamentando para o construtor e para o dono dos imóveis no entorno desse tipo de obra. Só complementando aqui, pela primeira vez eu li a palavra como excentuam-se. Eu estava vendo como executam-se. Então, é em exceto esses dois. Obrigado, vereador Geraldão, pela intervenção. Senhores vereadores, em primeira votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado em primeira votação. Senhor secretário, o próximo projeto de lei. E também em primeira votação, senhor presidente, projeto de lei 037/2013, tendo também como autor o vereador Marcos Nunes. Esse projeto modifica a redação do artigo 8º da Lei 1550/2003, que institui o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Viçosa. Em discussão, projeto de lei. Vereador, autor do projeto, Marcos Nunes. Muito obrigado, senhor presidente. Só rapidamente também, pessoal, é o seguinte, nós estamos com o conselho eleito, pelo menos as entidades não governamentais, já tem uns 3 meses, ou desde, não sei agora se finalzinho de dezembro, e nós tivemos aquela modificação administrativa e alguns termos das secretarias foram mudados. E nós estávamos aguardando do gabinete do prefeito que ele pudesse nomear os membros governamentais em função, por exemplo, Secretaria de Agricultura, que não tem mais, colocasse Departamento de Agricultura. Mas houve entendimento de que o Executivo não faria dessa maneira e, portanto, esse projeto de lei é só para poder, na verdade, consertar essa questão de nomenclatura, né? E nós tivemos outro problema, né? Porque tem secretarias que foram extintas, que talvez retornem, então foi só alterada a redação para que o Executivo possa nomear os membros participantes do Conselho. O Conselho está precisando desses membros. Inclusive, senhor presidente, eu ia falar, quando nós estávamos discutindo a questão do passe livre, eu queria solicitar, se fosse possível, até que a gente fizesse uma reunião extraordinária no final, para que pudesse votar esse projeto, liberar essa pauta desse projeto hoje, porque o Conselho está impedido de fazer reunião há vários meses, porque está faltando o Executivo, como fala isso, hein, gente? Fazer a portaria que nomeia os seus membros e está sendo impedido por causa disso. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado em primeira votação. Próximo projeto, senhor vereador Lídio Lenner. Limpando nossa pauta de projetos aqui, senhor presidente. Agora, em segunda votação, o projeto de lei 031/2013, tendo como autor o senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a criação do Conselho Consultivo do Monumento Natural do Distrito de Silvestre, define sua composição e dá outras providências. Projeto de lei em discussão, senhores vereadores. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em segunda votação. Excelência, eu vou pedir a dispensa da terceira votação do projeto de senhores lei vereadores, o 031/2013. digníssimo presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o doutor Alexandre Valente, solicita a dispensa da terceira. Dispensa da terceira aprovada. O projeto pode seguir para as devidas correções e publicação. Senhores vereadores, encerro essa reunião ordinária e dou logo em seguida sequência à reunião extraordinária solicitada pelo vereador Marcos Nunes para análise do projeto de lei número 037/2013.
Senhores vereadores, projeto de lei em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado na reunião extraordinária em segunda votação. Mais uma vez, Excelência, eu vou pedir a dispensa da terceira votação também deste projeto. Senhores vereadores, mais uma vez, pedido de dispensa solicitado pelo presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Dispensa. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Dispensa aprovada. Projeto aprovado em segunda votação. Senhor presidente, vereador Marcos. Só agradecer ao plenário, também à mesa diretora, a compreensão, dizer para você, Ademir, que eu acho que a nossa discussão do passe livre, ela foi extremamente pedagógica, né? Eu acho que quem nos assiste, quem nos ouve, vê um pouco do que é o serviço do vereador, né? Um bate e rebate aqui, mas enfim, nós chegamos aos finalmente. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Senhores vereadores, nós temos várias reinscrições. E eu gostaria de saber dos senhores, os vereadores, primeiro professor, aliás, primeiro a vereadora a senhora já falou, Marilange? Sim, o professor Idelmino é o primeiro reinscrito. Desculpe, professor, é o senhor, por gentileza, queira ocupar a tribuna para a sua manifestação. A gente sempre vê na camisa do nosso querido Ademir Natal uma discussão vermelhística do Partido Comunista do Brasil. Eu retorno aqui à tribuna bem rapidamente, até já pedindo desculpa aos demais vereadores e pelo avançar da hora, mas eu não poderia aqui deixar de registrar, né, duas coisas, né? Primeiramente, parabenizar todas aquelas pessoas que participaram como organizadores da Conexão Jovem, né? Realmente foi um grande evento. Nós tivemos a participação do Poder Executivo, né? Departamento de Esportes esteve presente, né? Departamento lá de Cultura, né? O daqui da casa representando a Casa Legislativa, o nosso vereador Geraldão. Então, enfim, foi um grande evento, né? Então, parabenizar a todos aqueles que participaram na efetivação, né, desse grande evento aqui no município de Viçosa. E o segundo ponto é em relação aqui ao que o Paulinho falou na primeira vinda dele a essa tribuna, né? Eu até me senti provocado, viu, Paulinho? Em relação ao convênio firmado entre o SAAI e o SEMAD, né? Eu quero colocar aqui para os demais colegas o seguinte: quando a gente levanta a possibilidade de investigação em relação a um determinado fato em qualquer entidade dentro do município, nós estamos simplesmente prestando aquele papel para o qual nós fomos eleitos, né? É lógico que quando a entidade em questão, a entidade que está sendo, não gostaria nem de usar a palavra investigada, mas, né, que está sendo alvo da nossa atenção, né, ela passa para a gente os documentos, né, de forma harmônica, de forma tranquila. Isso favorece o trabalho da gente, né? Quando demora, quando fica trazendo a situação de uma maneira conflitante, acaba gerando transtornos para todos os lados, né? Primeiro, cria aquela desconfiança maior em relação à entidade, cria uma desconfiança em relação aos gestores, e a gente não quer nada disso. Na verdade... Desnecessária, né? Desnecessária. Desnecessária. Perfeito, vereador Marcos Nunes. Porque, na verdade, quando a gente levanta aqui a questão em relação ao SAAI, né, averiguar convênios, na verdade nós estamos interessados em preservar a nossa instituição, porque aquilo é nosso, aquilo é público, né? Todos os viçosenses têm parte naquilo ali. E, ao mesmo tempo, resguardar aqueles que estão diante da entidade, né? Trabalhando já há bastante tempo, a gente sabe lá da competência daquelas pessoas que estão à frente da instituição, mas, enfim, é só para deixar claro que quando a gente pede os documentos para poder verificar, isso não é birra da Casa Legislativa, não. É porque, inicialmente, apontou-se uma possível irregularidade e nós, como Casa Legislativa, nós temos que fazer essa verificação. Agora, volto a falar, poxa, facilita a nossa vida, né, Paulinho?
né? Porque aí a gente trabalha com mais tranquilidade, a gente coloca isso o quanto antes, de maneira transparente, de maneira limpa, para a população. Eu acho que quem ganha com isso somos todos nós, né? Ganha a entidade, ganha aqueles que estão à frente da entidade e ganha, claro, o município, ganha a gente enquanto casa legislativa. Tá? Obrigado, boa noite, gente. Vereador doutor Sérgio Norfino. Doutor Sérgio vai abordar novamente a questão dos plantões, da audiência pública. Não, pelo avançar da hora, eu vou pedir para ela voltar naquele material já só para a parte de propostas, né, gente? A gente já está todo mundo cansado. Eu vou pedir para a assessoria disponibilizar para todos os vereadores esse material, tá? Que eu estou apresentando aqui. Embaixo lá, propostas lá no final. Já chegou? Não, pode passar. Pode passando. Pode passar? Passa. 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 Pode. Pera aí, passa. Pode passar. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Passa. 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 Aí. É o seguinte, muito já foi discutido e muito já foi debatido. Os colegas vão receber esse material, acho que vai dar para dar uma visão geral, mas em linhas gerais, o que poderia ser feito para a gente tentar equacionar de uma certa maneira a questão da saúde aqui? Bom, a avaliação da situação atual dos municípios da microrregião que referenciam para Viçosa, tendo em vista sua infraestrutura na área de saúde, com o intuito de se definir melhor os fluxos assistenciais, bem como os mecanismos de referência e contra-referência. Pela legislação, esses municípios da micro, como eles estão ligados a Viçosa, que é uma sede micro, Viçosa ela tem as suas atribuições na assistência à saúde. Esses municípios da micro, o papel deles seria basicamente atenção primária. Então, o que acontece? Alguns deles investem, por exemplo, em uma estrutura hospitalar, para prestar algum tipo de atendimento hospitalar, onde a estrutura não é muito adequada, mas aquilo ali impacta em algum gasto para aquele município que pertence à micro. Então você tem, por exemplo, um município da micro gastando 70, 100 mil reais com uma estrutura de internação que não é muito adequada do ponto de vista de qualidade de atendimento. Esse recurso ele poderia ser investido. Esse recurso ele poderia ser investido na atenção primária daquele município, ou parte dele poderia ser transferido para o município da sede micro, que é o competente, o responsável, que está estruturado para prestar aquele tipo de atendimento. Então, isso é uma coisa que acontece. Situação destes municípios com relação à disponibilidade de profissionais médicos, estrutura de assistência a nível de atenção básica, disponibilidade ou não de estrutura de atendimento ambulatorial, leitos de observação para atendimento e consultas eletivas e pequenas urgências. Só para pontuar uma questão. Por exemplo, em parte, a falta do plantão, a dificuldade de você ter o plantonista aqui na porta do hospital, é que muitos desses médicos, às vezes, eles são alocados para dar plantão num desses municípios da microrregião, às vezes até bem remunerados, e com a vantagem seguinte, é um plantão tranquilo, não tem tanta demanda, então o colega prefere ir para lá do que, às vezes, ficar aqui e dar um plantão, às vezes num plantão mais complicado de porta de hospital. Entre outras situações que podem ser analisadas. Pode passar. Pode passar. Contactar secretários de saúde e prefeitos de municípios que não fazem parte da microrregião de Viçosa para que não referenciados que tenham encaminhado pacientes em maior quantidade para atendimento na rede hospitalar, consultas eletivas e outros atendimentos passíveis de serem realizados na rede de atenção primária. Buscar solução.
reembolso e encaminhar esses pacientes para a sua referência definida, associarem-se a essa microrregião. É o caso de Presidente Bernardes, por exemplo, e Ervália. Às vezes não referencia para cá, mas vem para cá o paciente grave, o paciente politraumatizado, mas aquele paciente que gera receita, que poderia estar gerando receita para a estrutura do município, que é o paciente eletivo, que vai fazer um exame complementar, que vai fazer uma pequena cirurgia, esse paciente às vezes é referenciado para a sede daquele município. Então, a Ervália manda o paciente tranquilo para Ubá. E o paciente ruim, que é grave, até pela distância e facilidade de acesso, ele vem para Viçosa, entendeu? Então, os hospitais arcam com esse ônus e, às vezes, não tem como ser ressarcidos, a não ser com a inscrição lá na central de vagas, no SUSFácil, mas isso acontece. E o paciente eletivo vai para Ubá. Então, por que Ervália, se é mais próximo daqui, regionalmente falando, o acesso é mais facilitado, por que não fica ligado à nossa sede? Micro, porque uma das providências para equacionar a questão de saúde aqui é a gente estar fortalecendo a sede micro. Quanto mais municípios ligados à Viçosa, mais força a sede micro vai ter em todos os sentidos, inclusive para a captação de recursos também. Não sei se foi feito um convite formal, não participo da gestão. Estruturar serviços de atendimento é o SAMU, é aquela questão que eu coloquei do atendimento pré-hospitalar que precisa ser estruturado. Estruturar transporte sanitário interhospitalar e intermunicipal. São as ambulâncias que têm que transportar o paciente de um hospital para outro entre as cidades. Analisar de forma detalhada a situação da atenção primária e secundária no município de Viçosa, no sentido de se identificar deficiências gerenciais de recursos humanos e outras, para que este nível de atenção à saúde passe a atuar de forma conveniente, necessária, como visto anteriormente. É o que a gente está vendo aqui no dia a dia, inclusive de visitas de outros colegas, e no início de visitas que a gente está fazendo agora pela Comissão de Saúde, a gente está identificando isso aí. Então, a carência da atenção primária está impactando negativamente na assistência hospitalar. Esses dados, doutor Sérgio, e os outros que o senhor falou, a gente acha isso no DataSUS ou o próprio hospital tem esses dados disponibilizados? O gestor municipal ele pode passar isso. Eu já estou encerrando já, pode passar. Vereador Sérgio, tá bom, eu vou fazer o gostaria seguinte. de fazer uma solicitação de Vossa Excelência. Isso foi uma audiência pública de 2010. Isso, exatamente. Com o convite para os prefeitos da Micro, os presidentes de Câmara da Micro, Vossa Excelência, com a Comissão de Saúde, poderiam tomar providências para que a gente possa realizar mais uma audiência pública. Olha, é uma alternativa, é um caminho para estar se ouvindo todos os atores. A gente pode estar partindo para isso aí. Senhor presidente, desculpa, Sérgio, eu acho, senhor presidente, a gente precisava também envolver alguém, não sei se é da Secretaria de Saúde do Estado, porque tem aqueles problemas da macro-região, entendeu? E aí eu acho que essa é uma questão que nós temos que discutir também com a Secretaria de Estado de Saúde, porque essa questão de referência, tem questões de dados, tem questões de orçamento, eu acho o seguinte, que só eles poderiam resolver. A minha opinião com relação à audiência pública pode ser realizada sem problema nenhum. O que eu estou trazendo aqui é o seguinte, essa foi uma questão que foi debatida numa audiência pública com presença de secretários municipais de saúde, com prefeitos da microrregião em 2010, não é? Então, o que de fato efetivamente aconteceu para o equacionamento dos problemas, né? Nós estamos aqui rediscutindo a situação. Essa dinâmica de trabalho que essa Câmara está implementando, de discussão, reuniões fechadas, discussão a nível de comissões, com acompanhamento a nível de comissões, ouvindo, eu acho que a gente tem detalhamento melhor, como a gente ouviu a secretária de Saúde, nós vamos ouvir agora as diretorias administrativas dos hospitais. Cebolinha, o que eu sugiro, desculpa, presidente, o que eu sugiro é que a gente dê o encaminhamento nisso aí, e às vezes depois, num outro momento, já definido, entendeu, em termos de informações, a gente às vezes fazer uma reunião mais aberta, que às vezes possa estar logrando algum benefício. Eu sugiro que a gente mantenha esse andamento
de reuniões aqui, que eu acho que vão ser mais fechadas, mais produtivas e com maior qualidade de informações, e num determinado momento, já de posse dessas informações, nós tendo reunido periodicamente com esses atores todos, interessante, a Secretaria Estadual de Saúde, nessa última audiência pública, essa de 2010, esteve aqui uma representante da Regional de Ponte Nova, não é verdade? Né? Então tem que se discutir realmente a gestão plena, qual que é o papel da Regional de Ponte Nova, no sentido de estar sendo proativo com a gente aqui de Viçosa ou não. A UFV, ali nas propostas, está no final ali, para se discutir qual que é o real papel da UFV. Em 2010, a UFV tinha uma participação hoje muito maior. Eu acho o seguinte, que o UFV hoje, no contexto da atenção à saúde, é extremamente estratégico dentro do contexto do Departamento de Enfermagem e Medicina, e pelo fato de já estar se utilizando da infraestrutura dos hospitais e da própria atenção básica para os estágios do curso de Medicina, de Enfermagem, de Nutrição. Então a UFV é fundamental nisso aí. Inclusive no processo de credenciamento dos hospitais como hospitais de ensino, que também acho que pode ser parte da solução, porque com esse credenciamento como hospitais de ensino, acesso a recursos outros, recursos para investimento, inclusive com perspectiva de pesquisa, e através disso aí você está vindo recurso com relação a equipamento, material para uso hospitalar e da rede de atenção básica também. Ô Sérgio, eu peço uma parte aí, até sem tanto conhecimento, mas eu acho que o presidente pode contribuir muito, e outros viçosenses, que hoje, beleza, tem o curso de medicina no UFV, mas uma queixa da população que eu recebi por esses dias é que a UFV, anos atrás, há 2 décadas atrás, tinha um hospital totalmente estruturado, né? E esse hospital, com o tempo, ele foi se esfacelando e recaindo aqui na cidade todas essas demandas que a gente já conhece dia a dia. Então, é uma coisa que eu estou até levando ao Consul, né, nesse sentido, que em tempos atrás não dependia de um curso de medicina para eles fazerem os atendimentos médicos dos universitários, e foi uma coisa que eu acho que por falta de empenho político foi se esfacelando. De repente o presidente pode até falar um pouco mais, mas fazer essa colocação, pois é uma reclamação que eu recebi ainda essa semana aqui nas ruas da cidade. Hoje, você tem alguma coisa a falar a respeito disso? Hoje é o seguinte, o foco com relação às universidades federais, que a gente tem de conhecimento, até de informações nesse trâmite, desse processo de relação UFV como entidade e a divisão de saúde com os hospitais, é que no Brasil inteiro a perspectiva não é hospital universitário, e sim parceria com a estrutura da rede de saúde instalada, com relação a se utilizar dessa estrutura como estrutura para o hospital de ensino. É claro que para que isso efetivamente funcione, junto com o credenciamento, venham os investimentos nessa estrutura de atenção à saúde, tanto primária quanto secundária e terciária. Eu acho que isso é extremamente positivo, porque com o passar do tempo, a comunidade ela vai se beneficiar e muito com essa relação, quando isso realmente de fato acontecer. Tá? Bom, esse material eu vou disponibilizar para vocês. Tá? Senhores vereadores, havia vereadores inscritos, mas nós estamos com o tempo esgotado, pois não, vereador Geraldinho Violeira. Aproveitar os 2 minutos e agradecer essa casa. Fico muito feliz de fazer parte desse grupo e se dispõe, né, de debater esses assuntos, os projetos de lei. Fico feliz em fazer parte também da Comissão de Saúde, junto com o Edenilson e o professor Dr. Sérgio Norfino. A gente envolve essas problemáticas que tem com relação à saúde, pós-saúde, atendimento, e a gente busca, né, uma melhoria nessa problemática toda. E quanto ao projeto de lei 027, que está aprovado em primeira votação, espero que o município, né, atenda muito bem as pessoas que vão ser atingidas por ela. Obrigado, boa noite. Senhores vereadores, peço desculpa mais umas vezes aos senhores por não ter conseguido cumprir as reinscrições aqui, mas hoje a reunião foi uma reunião de forma atípica, mas graças a Deus terminamos aí
com um embate de ideias que poderá gerar frutos. Nada mais havendo a tratar, encerro essa reunião e na próxima semana estaremos de volta com mais uma sessão ordinária.